Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui entrando na sua casa para contar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. A gente já ouviu muitas e muitas vezes que o Senhor tem um plano. E isso é verdade, o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós. É um plano que Ele determinou quando a gente ainda estava no ventre das nossas mães. Mas muitas vezes a gente não entende o que acontece no decorrer desse caminho, o que acontece no decorrer desse plano, da execução desse plano. O Senhor, Ele promete àqueles que o seguem que Ele sempre vai estar junto, mas Ele nunca prometeu que seria fácil. E o que acontece é que na vida da maioria das pessoas, a caminhada não é fácil. A caminhada tem tropeços, a caminhada tem obstáculos. E muita gente acha que quando entrega a vida a Jesus, que quando passa a servir de todo o coração, automaticamente os obstáculos são eliminados, automaticamente os problemas são eliminados. E não é assim que acontece. Muitas vezes esses obstáculos e esses problemas são justamente o que o Senhor vai usar para te transformar, para transformar a sua vida, para transformar a sua história. O testemunho que a gente vai ouvir aqui hoje fala disso. Fala de uma vida que vem sendo preparada desde a infância. Desde a infância, essa pessoa que vai contar o testemunho dela para a gente hoje, ela passou por dificuldades, por problemas. Muitas vezes a gente acha que criança não sofre, criança não entende, criança não sabe a verdade. E a gente vai ver aqui hoje que não é bem assim não, que criança entende, que criança sofre, que criança guarda mágoas, guarda lembranças e traz isso para o seu dia a dia, ainda depois de adulta. Mas todo esse sofrimento, toda essa caminhada difícil e complicada fez parte do plano do Senhor, fez parte do tratamento dele para a vida dessa pessoa. Hoje a gente vai entrevistar aqui a Tatiana Bastos. Oi, Tati. É um Oi, prazer Carol. receber você aqui, é uma honra contar um pouquinho do muito que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que essa parte da sua história que a gente vai contar aqui hoje vai edificar a vida de muitas pessoas e vai mostrar, principalmente para os pais, para mães, como é importante o cuidado e a preparação e que tudo realmente faz parte de um plano. Seja É bem-vinda. verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, um pouquinho do cuidado de Deus, né? Eu creio no que o testemunho pode abençoar muito a vida das pessoas, né? E engrandecer o nome do Senhor. Amém. 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 Tati, como eu falei aqui na abertura do programa, a gente sabe que o Senhor tem um plano, mas a gente não entende o plano dele na maioria das vezes. Sim, E muitas vezes esse plano começa, como foi na sua vida, muito antes da gente sequer ouvir falar de Deus, né? A gente nem conhece o Senhor e ele já está começando a agir ali na nossa sim. vida. Você não teve uma infância fácil, não foi uma infância tranquila, né? Quais os principais problemas? O que que você mais lembra assim da sua infância que fez com que ela fosse tão difícil? Bom, primeiramente eu não nasci num lar cristão, né? A minha família era católica, mas a única praticante era a minha avó, né? Que às vezes eu ia com ela, né? E eu não nasci num lar cristão e eu tive muitos problemas na minha infância com alcoolismo, né? Da minha família, da minha mãe, dos meus tios, né? Então eu cresci num ambiente muito difícil, né? De muitas brigas, muita confusão, não tinha paz, né? Por muitas vezes eu via minha mãe apanhar do meu padrasto, por muitas vezes eu escutava ela apanhando, né? E por muitas vezes também eu via minha mãe, né? Durante o dia deitada na cama porque ela já tinha bebido muito e às vezes eu achava que ela estava morta. Eu era muito criança e eu não entendia realmente. Então eu lembro que eu abria os olhos dela e olhava a respiração dela para ver se ela estava respirando, né? Então assim foi muito difícil. Por muitas vezes eu estava em casa dormindo já, né? E às vezes um tio meu chegava muito alcoolizado e eu já estava de pijama dormindo. Eu tinha que sair correndo, né? Pela janela, fugida para casa do vizinho e bater e pedir ajuda, pedir socorro. E você lembra mais ou menos quantos anos você tinha quando essas coisas aconteciam?
Eu, assim, creio que a partir dos meus 5, 6 anos até os 9 anos eu passei por isso, né? Porque acho que antes eu Não não me lembra, lembro, né? né? E qual que era o sentimento que ficava, Tati? O que que você sentia? Era medo? Era angústia? Era o quê? O que que você sentia? Eu lembro, eu tenho, assim, algumas recordações que às vezes eu estava, assim, tranquila, deitada, assistindo uma televisão ou fazendo alguma coisa, e quando as brigas começavam, eu lembro que eu pensava assim, eu fechava os meus olhos, prendia a respiração e queria morrer. Ali eu pedia para o Senhor, me leva, não quero mais passar por isso, né? É muito difícil. Porque Foi a muito gente, difícil. eu imagino, a gente tem a ideia de que criança não entende, né? Ou que ela vai crescer e vai esquecer tudo aquilo que ela vivenciou. Eu imaginava, quando eu escutava minha mãe apanhando do meu padrasto, porque a gente morava em Belo Horizonte, na casa da frente era a casa dos avós da minha irmã, que era o marido da minha mãe, e atrás era a casa da minha mãe, que a gente morava lá com ela, com meu padrasto, minha irmã. E aí, quando os dois começavam a brigar, ele começava a agredir minha mãe, a gente corria para casa da avó da minha irmã, que eu considerava como minha avó também, e ali a gente ficava só escutando da janela a briga. E eu imaginava assim que de manhã minha mãe ia estar morta. Imaginava que, sei lá, eu imaginava que qualquer momento eu ia perder ela, a vida dela. E isso era constantemente, acontecia Sim, sempre. sim. E como que foi? Você falou que foi mais ou menos dos 5 até os 9, né? Como que foi esse período? Como que isso parou? Ou mudou a situação? O que que Aí, aconteceu? assim, eu tive. Minha avó cuidava muito de mim, né? Eu sempre ficava muito com minha avó, ela era o meu porto seguro. Que é essa da casa da Não, a frente. minha avó, mãe da Bi- minha mãe. Uhum. Então, enquanto a minha avó esteve viva, eu tinha aquele aconchego, aquele cuidado, sabe? Aquele momento de cuidado mesmo, de paz. Só que o Senhor levou minha avó muito nova, né? Eu tinha 9 anos de idade, eu pude Nossa. passar pouco tempo com ela. Então, quando a minha avó morreu, aí a família se reuniu e preocupada comigo, o que seria de mim, né? Aí foi quando eles conseguiram uma bolsa para mim estudar em São Paulo, uma bolsa de estudos, onde eu iria estudar num colégio particular, onde eu iria sair dali com faculdade, com todos os estudos, né? Eu teria que me mudar para lá, e o melhor de tudo que isso era preparado pelo Senhor, né? Que era um colégio cristão. Olha que bênção. E assim, isso foi comunicado a você? Te pediram sua opinião? Falou, olha, ou então não, Tatiana, agora vai ser assim, você vai. O que que você sentiu? Você queria ir ou você não queria? Como foi Não, essa fase? eles me chamaram, né? Minha mãe, minhas tias, todo mundo que era importante para mim ali naquele momento, conversaram comigo, me explicaram que São Paulo não era logo ali, né? Que não era pertinho, que São Paulo era um outro estado. Eu entendi, sim, e eu falei que eu queria ir, né? Eu quis ir porque eu entendi que minha mãe não poderia me estudar, pagar uma faculdade, né? E ali seria uma oportunidade de eu ter uma vida diferente, de eu ter um futuro, né? Só que o Senhor tinha preparado algo bem maior do que que a gente pode imaginar, né? O Senhor tinha preparado para mim. E aí você foi para esse colégio com 9 anos. Como é que foi o primeiro dia, Tati? Quando você chegou, que você colocou o pé lá, o que que passou na sua cabeça? Ah, aquela vida ficou para trás, ou vou começar tudo novo agora. Como é que foi? No começo foi um pouco difícil. Eu lembro que eu cheguei, né? Assim, eu fui recebida por uma outra criança que era menina também, e a primeira pergunta que ela me fez foi: Você conhece Jesus? Né? E eu nunca mais me esqueci dessa pergunta. Claro que eu já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, mas ali foi diferente, né? Eu sabia que eu tinha um outro Jesus para me conhecer ali, né? Mas não foi fácil a minha adaptação ali. No início, eu fiquei sem comer os primeiros dias, né? Eu não comia. Mesmo eu tendo ido da minha própria vontade, com o meu entendimento, foi muito forte para mim, muito desgastante, né? Então eu cheguei, eu não tomava café, eu lembro que eu me sentava na mesa,
mas eu não tomava o café. Eu me sentava na hora do almoço, mas eu não Uhum. almoçava, né? Teve um tempo para mim aceitar, né? Para me conseguir. Eu não ia para a escola no início, eu não conseguia ir para a escola. Eu não queria comer, não queria ir para a escola. Até que acho que eles iam voltar comigo, até que eu aceitei. E isso durou quanto tempo, mais ou menos, esse período de adaptação? Foram poucos dias, eu não me lembro exatamente, mas assim, deve ter sido uma semana para me adaptar, para me aceitar aquela mudança radical. E aí sim, eu passei para a escola, passei a me alimentar. E aí o Senhor foi começando a me abençoar ali. E como que foi sua vida nesse colégio, Tati? É, a gente acha que hoje em dia nem tem mais colégio interno, né? Eu achava que não tinha mais. É, porque antigamente isso era muito comum, mas você é muito nova, então isso não foi tão antigamente. Não. E como é que foi a sua vida lá nesse Aí colégio? depois que eu me rendi, que eu aceitei, né, foi maravilhoso, sabe? Nada é por acaso, Carol, na nossa vida, né? Todas as meninas do colégio estudavam à tarde, só eu que estudava de manhã, né? E o Senhor falou comigo que hoje eu sei que isso não era por acaso, né? Eu ficava a tarde toda lá sozinha. E lá no colégio tinha um piano e tinha uma moça que sentava lá e ela ia tocar esse piano. E ela ficava tocando, tocando, tocando. E todos os dias eu ficava do lado dela, sentadinha, escutando ela tocar, né? E todos os dias ela ia lá tocar o piano e eu ficava em pé lá olhando ela tocar. Até que um dia eu comecei a tocar, de ouvir ela tocar, né? Eu comecei tanto a ouvir as músicas, as notas, né? Então, assim, foi um tempo maravilhoso, as tardes maravilhosas, né? Ela ali sentada ao piano, eu ouvindo, e eu só ali observando. Às vezes eu ficava sentadinha, e aí eu comecei a tocar sozinha, só sem ninguém me ensinar, só de Olha, ouvido mesmo. Eu sentava lá no piano e começava a tocar. Aí quando eles viram que eu estava tocando piano mesmo, que eu tinha, né, um talento ali, eles ligaram para minha família e falaram assim: olha, a gente queria colocar ela na aula de piano, ela tá tocando sem aula, só de ouvido. Aí eles me colocaram na aula de piano, né? E o meu professor de piano, ele começou a me dar aula de piano e ele também dava aula de canto, olha. né? E aí, além de eu fazer as aulas de piano com ele, todos os dias eu ia para lá, ele começou a me dar aula de canto também. E aí eu comecei a ser aluna dele de piano e de canto. Glória a Deus. E foi uma experiência assim. Era uma coisa que você nem imaginava que ia acontecer lá, né? Mas Não, eu imagino que tenha sido uma experiência que marcou a sua vida, por causa do resto da sua vida agora, né? O que sim. aconteceu. E aí, você acha que isso foi mesmo? O Senhor já tinha preparado tudo isso para você? Sim, o Senhor já tinha preparado tudo isso para mim e logo depois de pouco tempo que eu estava ali aprendendo piano e fazendo aula de canto, eu comecei a cantar num coral de 60 vozes, tinha adulto, né, adolescente, crianças, né, como eu, e eu comecei a cantar num coral e também comecei a louvar ao Senhor na igreja, né, no altar, Olha só, e ainda de criança, né? pequena. E quanto tempo você ficou nesse colégio, Tati? Carol, foi dos meus 9 até os 13 anos, né? E foi um tempo maravilhoso, foi um tempo onde eu conheci o Senhor de verdade. Foi lindo, eu conheci Jesus como eu nunca havia conhecido. Me apaixonei por ele, me apaixonei pela palavra, me apaixonei. Era assim, foi um momento lindo da minha vida, sabe? É, eu tinha todo um cuidado, eu era preparada com a palavra, com os ensinamentos, sabe? E eu tinha uma vida assim maravilhosa. Eu tive uma vida assim separada ali durante esse tempo que o Senhor preparou para mim, né? Uhum. E só que eu fiz meus 13 anos e eu comecei a sentir muita saudade da minha Você mãe. não veio nenhuma vez esse tempo todo? Se eu vim uma vez ou duas vezes, foram muito que eu me lembre, sabe? Que eu me Uhum. lembro, acho que foi só uma vez no Natal que eu cheguei a vir, né? Então, a maioria das meninas que estavam lá, elas eram de São Paulo mesmo. Eu era de Minas, então era mais difícil. Então, que eu me Entendi. lembre, eu fui só uma vez só
vim visitar minha mãe, estar com as minhas irmãs, e eu sentia muita falta. Entendi. Tati, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta rapidinho para contar como que foi, até quando ela ficou lá, o que que aconteceu que fez ela sair desse colégio. É rapidinho. Olá, hoje a gente está contando o testemunho da Tatiana Bastos, uma história que começou a ser preparada lá na infância e que você vai entender agora o final dela. E esse testemunho da Tati e qualquer outro que você vê aqui no programa, você pode assistir também no portal da Revista Aliança. E eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, porque a gente precisa da sua ajuda que está em casa para alcançar um número cada vez maior de pessoas. Compartilhe o programa, ou através da nossa página no Face, ou acesse a página da revista, o portal da revista, ou a página do Face da TV, mas compartilhe isso para que outras pessoas possam também ter acesso ao que Deus tem feito na vida daqueles que deixam Ele agir. O portal da Revista Aliança é o www.revistaliança.com.br e lá você pode ver esse testemunho e todos os outros que já passaram por aqui. Tati, então você ficou lá até os 13 anos. O que aconteceu? Você começou a sentir saudade da sua Sim. mãe? Eu comecei a sentir muita saudade da minha mãe, da minha família, das minhas irmãs, né? Porque eu ia muito pouco visitar a minha mãe, a minha família. Então eu tomei decisão de querer voltar, de abrir mão de todo o estudo que eu ia ter ali, né? E eu decidi voltar para casa. Eu quis voltar para casa. E quando você chegou, como que foi? A situação tinha mudado, era outra, ou ainda era a mesma coisa de quando você saiu? Como é que foi? Quando eu voltei, aí minha mãe já havia se separado, né, do meu padrasto, e a situação já tinha se acalmado, já estava tudo melhor, tudo bem, não tinha mais aquelas brigas, aquelas confusões, já tinha, né, já era uma outra vida, uma outra história, né, na vida da minha mãe, né. Então, quando eu voltei, só eram nós duas, né, e às vezes as minhas irmãs ficavam com a gente, às vezes não, porque minha irmã preferiu ficar com a minha avó, com a avó dela, né, no caso. E aí foi onde eu fui me afastando do Senhor, né? Eu voltei para casa da minha mãe e minha mãe não me incentivava a continuar, a buscar, né, novamente, continuar, né, indo para a casa do Senhor, continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, como eu fazia. Minha mãe não me incentivava e foi onde eu parei, saí dos caminhos do Senhor, né, e não parei de ir à igreja. E aí começou a ter uma vida normal, igual todo adolescente da sua idade, 13, 14 anos, né? Continuou, vida que segue. Sim, na verdade o mundo não me atraía, não foi pelo mundo, né? Nada do que tinha lá me atraía, na verdade. Mas porque assim, na verdade eu não saía. Quando eu saía com minha mãe, com minhas tias, com minha família. Então assim, era mais um momento família mesmo que eu tinha. Mas eu parei de ir, parei de frequentar, deixei de lado mesmo e me afastei dos caminhos de Deus. Continuou, né? Uma vida normal. Uma fase de rebeldia, né? E aí, sempre tem uma fase de rebeldia, adolescência. Né? E como é que foi a sua fase de rebeldia, Tati? Bom, eu fiquei bastante tempo longe. Que a gente olha pra você, você toda quietinha, toda comportadinha. Como assim que ela teve uma fase de rebeldia? Na rebeldia que eu digo mesmo, como eu falo, o mundo assim em si não me atraía, né? Porque todo mundo fala, é porque eu gostava muito de balada e tal. Minha mãe, assim, nunca quase me deixava sair, sabe? Apesar de eu ter sido criada sem pai, minha mãe era daquelas mães muito severas, dobrado, né? Então, para mim sair era muito difícil. Eu tinha que ter uma companheira. Quando eu namorava, sempre ou ela ia, ou alguém tinha que ir. Então, assim, E aí, adolescente prefere ficar em casa do que ter que levar alguém junto, sim, né? Era muito difícil. Foi nesse tempo que eu estava longe dos caminhos do Senhor, que eu conheci o meu marido, aos 19 anos, hoje, né? E aí, eu comecei a namorar com ele e a gente se casou, né? Entre aspas, porque a gente, na verdade, a gente não se casou. Nós fomos morar juntos.
E aí ficamos assim por 10 anos. A gente tem a ideia, eu já falei isso milhões de vezes, como que é aquele ditado popular? Unido com fé, casado não é? Uma coisa assim? A gente tem essa ideia de que é a mesma coisa, né? E a maioria das pessoas crê realmente que é a mesma coisa. Sim. E aí você foi também, vocês foram começar uma família, construir uma família dentro do que vocês acreditavam na época que era Sim, o legal, na verdade, eu comecei esse casamento totalmente errada porque eu estava longe do Senhor. Sim. Mas mesmo estando longe do Senhor, eu sabia, não era o que eu queria para mim. Eu queria me casar, né? Como toda mulher sonha, eu tinha aquele sonho de me casar. Só que na época foi tudo muito difícil, né? Não foi nada fácil. E a gente começou a viver junto e a gente pensou assim, uma hora a gente vai fazer isso. Foi onde a gente veio, a gente morava em Belo Horizonte, foi onde a gente veio morar aqui em Sete Lagoas, né? Por um chamado de trabalho do meu esposo, ele veio para cá. E aí foi onde eu voltei para Jesus. O que aconteceu que você voltou? Porque a gente vai, isso não está na Bíblia, mas é uma verdade. A gente vai ou pelo amor ou pela dor. O que aconteceu que te fez voltar? Não foi pela dor mesmo. Foi pelo amor. Foi aquela... É verdade que... Porque eu nunca desviei. Então, eu acho que deve dar saudade, não dá não? De Jesus, de Deus, das coisas de Deus. A gente sente um vazio muito profundo, né? A gente sente um vazio, assim, tá faltando algo, né? Tem algo faltando, mas assim, eu não me dava conta, sabe? De que era o Senhor que estava faltando na minha vida. Eu estava totalmente distante dele. E eu comecei a trabalhar num salão lá no centro, né? Foi quando uma amiga, né, de trabalho me convidou, vamos ao culto hoje. E aí aquilo me despertou, sabe? Eu falei assim, eu preciso de Deus, eu tô precisando de Deus, eu preciso buscar o Senhor. E eu aceitei, fui nesse culto. E ali eu senti a presença de Deus novamente, ali o Senhor voltou a aquecer meu coração, e ali eu pude sentir Deus novamente, como eu senti ali na infância. Deus começou a falar no meu coração e foi maravilhoso, e aí eu voltei para os caminhos do Senhor naquele mesmo instante. Eu falei, nunca mais eu quero ficar longe do Senhor, né? Mas ainda faltava um conserto, né, Tati? Sim. Até mesmo pelo que você pensava, pela sua consciência, pelo que você sentia, ainda faltava aquele desejo do casamento, da coisa toda certinha, né? E aí? E aí eu comecei a orar, né? Comecei a orar. Deus já sabia dos meus sonhos, né? Deus nos conhece, Ele sabe cada sonho, cada pensamento do nosso coração. E eu comecei a orar e falava para o Senhor em oração todos os dias que eu queria, né, estar certinha, que eu queria o meu casamento. Vocês já tinham filhos? Sim, já tinha os 2 filhos, a Gabriela e o Rafael. E aí, Deus usou uma irmã, né? Essa mesma irmã que me levou para a igreja, ela foi no meu salão, né? E assim, gente, ela nunca ia no meu salão. Ela nunca ia no meu salão, sabe? E assim, foi o Senhor mesmo que mandou ela lá, né? Ela chegou lá e falou comigo assim, Tati, vai ter um desfile de noivas. Na época eu era da Deusa Fiel, né? E ela falou comigo assim, eu congregava lá, e ela falou assim, a Luciana Faria, ela vai fazer um desfile de noivas. Por que você não procura ela para você ser uma das noivas que vai desfilar? E aí ela quer realizar um casamento no final, e você tem esse sonho de se casar, né? E eu sonhava, eu respirava isso. Eu falei, tá bom, Lu. No final do culto, fui pro culto. No final do culto, eu procurei a Luciana Faria, né? E eu abri meu coração para ela. A gente não era íntima, a gente não tinha intimidade, mas ela, assim, me acolheu, sabe? Eu abri meu coração para ela e falei, Lu, eu queria muito desfilar de noiva e no final eu queria muito casar. E só que eu falei com ela, meu marido, ele é muito duro, o coração dele é muito fechado. Ele acha que assim, que a gente não, né? Não precisa, a gente já tá tudo certo, mas não está. Aí ela falou assim, claro, vamos orar. A resposta dela, sim, vamos orar. E a Lu começou a orar. Depois ela me procurou, dela, né? Sim. E depois ela me procurou, ela falou, Tati, eu coloquei todo o ministério de intercessão para estar orando por você.
né? Então ali Deus já estava movendo, sabe? Era as mãos do Senhor nitidamente, Carol. Era o Senhor querendo, né, resolver esse passo na minha vida que eu precisava dar, né? E aí o Senhor usou uma irmã também que foi no meu salão e usou a vida dela para falar que era para me levantar às madrugadas e para me orar. E eu comecei a orar pelas madrugadas, buscar o Senhor, pedir o Senhor, e aí eu marquei, né, o civil, eu já fui e marquei o civil. Impressionante que Você marcou sem falar com seu marido? Não, aí ele já sabia, Ele já tava... Até então, Carol, ia ser só o civil. Mas o desfile da Lu, mais impressionante, que o desfile que a Lu tinha sonhado, que a Lu queria fazer, não saiu. Esse desfile nunca aconteceu, né? Mas o que aconteceu foi o meu casamento, né? E aí eu falei com o senhor, depois que eu marquei o civil, eu e meu marido, meu esposo marcamos o civil, e aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu tenho um sonho de casar de noiva. Eu tinha esse sonho. Aí eu falava assim, só que não sei como, sabe? E aí, só que o Senhor queria realizar esse sonho meu. Aí o que aconteceu? Ele foi levantando pessoas, né, para me abençoar. Aí apareceu uma tia minha que me deu vestido de presente, né? Aí eu tinha olhado bufês, né, em vários lugares. Eu comecei a olhar bufês para lugares, né, para seu casamento e tal, e buffet. Aí até que então, um dia no meu serviço no salão, chega um buffet. Eu já tinha vários orçamentos na minha mão. E eu lá no meu salão, chega um buffet e fala assim, olha, a gente quer fazer seu casamento, né, e a gente vai parcelar assim para você, tá bom? Um valor assim, sabe? Incrível. Parcelado, que veio até a mim. O que uma oração, né, aos pés do Senhor não faz? E então eu casei para a glória do Senhor, né? Do jeito que você sonhava. Do jeito que eu sonhava, num sítio com buffet, né? Teve flores, teve tudo que uma noiva sonha, né? O Senhor realizou o meu sonho. Com a sua história, Tati, porque assim, essa parte parece um conto de fadas, assim, né? E a gente vê que o Senhor é um Deus de detalhes, que Ele se preocupa com os detalhes, Ele quer satisfazer os desejos do coração daqueles que são fiéis a Ele. E o Senhor cuidou de tudo, preparou tudo. Mas o mais bonito disso tudo é que depois que você quis fazer o conserto, que você quis acertar as coisas com o Senhor, Ele te entregou um ministério novo, né? Sim. Como que é isso? Conta um pouquinho para quem está em casa, para eles entenderem o que é o seu chamado, quem é a Tati hoje. Sim, aí logo depois, né, que eu me casei, né, parece que o Senhor estava só esperando eu dar esse passo, né, na minha vida, e aí eu comecei a adorar ao Senhor novamente, como lá de criança, né? O Senhor restaurou esse chamado novamente na minha vida, e hoje eu sou levita do Senhor, sou uma adoradora, né? E canto, ministro louvor na minha igreja. Eu posso falar, gente, porque eu tenho a honra de congregar na mesma igreja que a Tati. E sabe quando o louvor te toca? Porque o louvor é uma preparação para a palavra. Então o louvor precisa ter todo aquele clima, toda aquela situação que vai te permitir entrar na presença do Senhor. Sem um louvor feito de uma forma adequada, sem uma adoração adequada, a gente não consegue entrar ali na presença do Senhor. E é isso que você consegue fazer através da sua ministração, né, Tati? Não é só cantar, é muito mais do que cantar. Sim. E como que você se sente hoje com o seu chamado, com o seu ministério que está começando? Porque eu creio verdadeiramente que está só começando, né? O que a Tati sente hoje? Assim, eu aprendi com o Senhor mesmo, sabe? Que adorar ao Senhor, ser uma adoradora, vai além de cantar canções, né? Vai além de cantar músicas. A adoração é um estilo de vida. A adoração é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Ter uma vida diária com o Senhor, uma vida de devocional, uma vida de oração aos pés dele, uma vida de leitura da palavra, uma vida de entrega, de renúncia, né? Então, eu aprendi isso com o Senhor, o Espírito Santo me ensinou, né? E é impossível a gente subir num altar, adorar ao Senhor, né? Sem que você tenha uma vida diária com Ele, sem que você tenha uma vida de oração.
Você não vai conseguir, né? Sem oração, sem leitura diária da palavra, sem um devocional, sem uma entrega, sem renúncia, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena, vale a pena. Amém. Tati, eu sei que essa é a primeira vez que você está vindo aqui, mas eu sei que não vai ser a última. Amém. Eu creio, eu já te falei isso. Eu creio também. Eu creio que você vem aqui ainda para contar outras partes do seu testemunho, porque eu sei que o agir de Deus na sua vida é uma coisa assim sobrenatural, e não porque você é diferente ou porque você é escolhida, mas porque você busca. E o Senhor fala que aquele que bater, a porta vai se abrir, e eu sei que você está buscando. Então eu queria te agradecer muito por ter vindo, por ter compartilhado com a gente o seu testemunho, a sua história. Eu peço que o Senhor te use de forma poderosa cada vez mais. E queria te agradecer muito mesmo por ter confiado no nosso ministério, no nosso trabalho, e ter vindo contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui contando, né, um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida, né, para que possa abençoar a vida de cada um, né, que está ouvindo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, né, para que venha fortalecer muitas pessoas também. Amém. E você que está em casa, a gente volta rapidinho. E hoje é dia do quadro Eu Decido Ser Feliz. Daqui a pouquinho a gente volta com a pastora Bruna Oliveira. Olá! Nós estamos de volta com o quadro Eu Decido Ser Feliz, com a pastora Bruna Oliveira. Oi, pastora! Oi, Carol! Saudade de você! Pois é! E uma semana sem vir aqui, gente, tava doente. Vocês viram, gente? Ela abandonou a gente. Aqui, as pessoas na rua comentaram, você acredita? Viu? Que horrível, nunca mais se adoece. Nunca mais adoece. Mas graças a Deus nós estamos aqui de volta com mais um quadro Eu Decido Ser Feliz, com mais uma meditação. E hoje eu quero falar só para coração decepcionado, Carol. Nossa, por que você falou, Carol? Olha só, gente, eu não gostei dessa parte. Eu quero falar para as pessoas que se enquadram nesse tipo de sentimento hoje. Eu vejo muitas pessoas, assim, comentando, aconselhando, pessoas que vêm até mim, sempre tem uma situação de decepção para contar, Carol. E aí as pessoas ficam falando assim comigo, assim, fala sobre decepção, fala sobre decepção. Então hoje eu vou falar sobre uma mulher que se decepcionou. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, né? E lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, conta a história de Agar. Agar foi uma concubina de Abraão, que por uma situação em que sua esposa Sara, ela estava muito preocupada, muito ansiosa, porque acreditava que ela não poderia gerar filhos, Carol, já estava velhinha, não tinha mais jeito, Abraão já não estava dando mais conta, ela ficou muito atribulada e decidiu tomar aquela grande posição, que a maioria de nós conhecemos, né? Ela dá a ideia, né, Abraão, fala assim, Abraão, pega minha escrava Agar, você não vai conseguir ter nada comigo, nosso tempo já foi. Ô, gente, eu tô parafraseando aqui pra ficar, né, porque vai falar decepção, pra ficar mais animado. Mas, a assim, Bíblia na versão Bruna Oliveira. Minha versão aqui, meu fantástico mundo de Bruna. E aí eu imagino Sara, né, tentando argumentar, assim, meu filho, já deu pra nós, isso aqui não vai dar certo. E ela, cometida daquela ansiedade, coloca Agar na história. Agar novinha, bonitinha. Ela novinha. Pois é, as novinhas. E aí, Abraão acata aquela sugestão de Sara, né? Porque, Carol, mulher sabe pedir, não sabe, Carol? Sabe. Eu vi uma vez Silas Malafaia falando assim, ó, o homem às vezes a mulher quer comprar um fogão novo. Aí ela vai pedir pro homem, me dá um fogão, me dá um fogão. O homem fala assim, não quero, não vou dar. Aí no outro dia ela vai e fala de novo, me dá um fogão, me dá. Aí na terceira vez ela fala assim, vou fazer uma comida tão gostosa pra você, essa comida vai sair mais cedo, vai ficar mais quentinha. Aí o homem fala assim, então pode comprar o fogão. Mulher sabe argumentar, mas enfim, essa argumentação de Sara foi catastrófica, porque hoje nós, né, o mundo inteiro, sinalizado através do relógio profético de Israel, sofre essa conclusão desse ato aqui através de Ismael e Isaac. Mas enfim, Agar entra na história. E eu imagino
que assim, a Bíblia não conta, Carol, o sentimento das pessoas, né? A Bíblia é muito objetiva. Mas a gente consegue imaginar uma pessoa sendo barriga de aluguel. Eu não fico assim, pensando assim, eu vou ser barriga de aluguel, não vou ter sentimento nenhum, esse menino depois eu vou tirar, não vai ser meu. Não, a Agar tinha um sentimento, era filho dela. Sim. Era filho, ela teve que ter uma noite com Abraão. Então, quando a gente vai falar de Agar, geralmente as pessoas que eu escuto falando, não fala do sentimento, daquilo que ela, né, tipo assim, as preocupações de uma gravidez, do tempo que ela passou ali naquela casa. Então, pode ter gerado no coração dela muita expectativa, inclusive de criar um menino lá dentro, claro. Sim, gerou de lá achar que ela dentro. teria tido uma posição diferente, né? Exatamente, eu tô gerando o filho do chefe aqui, né? Então, eu imagino toda essa situação emocional também de Agar. E acontece que a Agar também foi uma que ficou fora da casinha, né? Porque na hora que ficou grávida, já quis humilhar a Sara. Mulher terrível, né, Carol? É, né? Eu tô podendo. Agora a barriga que é minha, então você tá sobrando. E Sara, gente, ficou muito desconfortável com essa situação. E falou com Abraão falou assim, agora você resolve essa história. Você que quis, né? Você resolve essa história. E aí a Bíblia conta aqui em Gênesis 16 que Sara, ela despreza Agar. E Agar se sente decepcionada e humilhada e vai para o deserto. E é sobre esses desertos que eu quero falar com vocês. Porque Agar, ela foi debaixo de uma emoção decepcionante. Ela foi debaixo de uma posição de decepção. Ela não foi porque foi uma direção de Deus, porque Deus falou com ela. Não, ela foi decepcionada para o deserto. E o interessante dessa história, Carol, que quando ela está no deserto, o anjo do Senhor cruza com ela lá. Deus, nos nossos desertos, sempre envia um anjo para cutucar a gente. E esse anjo fala assim, de onde você... Não, para onde você está indo, Agar? Ela não sabe responder. Ela fala assim, eu estou vindo da casa da minha senhora. O que eu entendo com isso? Que a pessoa que está fugindo, ela nunca tem destino. Ela não sabe para onde ela vai. Você vê essas pessoas, né, que vivem errantes no meio do caminho, que vivem perdidas no meio do caminho, não sabe que orientação tomar, não sabe que destino tomar. Pode-se ter certeza, Carol, tem algum pingo de decepção aí, medo de avançar, alguma coisa que bloqueia. E a meditação de hoje é justamente isso, gente. É a gente sair do deserto para o destino. Porque o anjo do Senhor fala assim com Agar, assim, olha, volta para a casa da sua senhora. Volta para o seu destino. Vai para lá, porque ali vai ter direção para a sua vida. Seu filho vai crescer, vai ter propósito, vai dar tudo certo na sua vida, mas você precisa tomar essa decisão de sair desse lugar de decepcionada, de sair desse lugar de humilhada. E talvez, Carol, muita gente que está escutando aqui hoje, tá faltando isso aqui, uma posição de sair da decepção e ir para o destino. Às vezes a gente fica com aqueles orgulhos. Não, você me feriu, então eu não quero saber de você, cada um fica pro seu canto. Só que aquela raiz de amargura, aquela decepção impede a pessoa de descobrir o destino. Sim. E eu tô aqui hoje, gente, para te ajudar vocês a encontrar o destino de vocês em Deus. Muitas vezes as pessoas ficam presas nas decepções, não conseguem encontrar o destino, não conseguem encontrar um caminho, porque todo mundo que está fugindo não tem destino. O anjo do Senhor pergunta, para onde você está indo? Ela não sabe falar para onde que ela estava indo. Sim. E tem muita gente que fica assim comigo, eu tô no deserto. Você tá no deserto por quê, meu irmão? Tem alguma coisa deficiente, adoecida na sua história que precisa ser consertada, que precisa ser alinhada para que você possa sair do deserto e ir pro destino. E o povo, quando saiu do Egito, eles estavam no deserto, mas eles estavam indo para a terra prometida. Uhum. Então, ainda que eles estivessem passando numa transição ali, eles sabiam para onde iam, Exatamente. Né? Mas tem gente que tá no deserto sem saber para onde vai. Sabe aquelas pessoas que ficam só rodando, Carol? Sei. Fica assim, tô rodando. Acontece, dá 3 pulos pra frente e 5 pra trás. Fica falando só assim, eu não sei se já aconteceu com você, as pessoas falam assim, não, as portas só se fecham pra mim. Na hora que eu tô na portinha, vai dar tudo certo, dá tudo errado. Você tá falando esse negócio pra mim. Eu tô falando pra nós aqui hoje, sabe? Porque, assim, a gente tem uma tendência muito grande de se decepcionar. Verdade. A Agar, ela tava
entre aspas, numa condição de se sentir decepcionada porque ela emprestou o ventre dela. Não é qualquer um que empresta útero, não, Carol. Não, mas naquela época, você quer meu útero emprestado? Não tem isso. Então, eu acredito que teve toda uma relevância emocional para ela, para aquela família. Então, de repente, nessa situação toda, ela ter sido tão humilhada, tão desprezada, esse transtorno todo ter acontecido, ela ficou profundamente abalada. E nós também somos assim, a gente coloca o quê? Expectativa. Ela criou uma expectativa agora, vou fazer parte da família, vou estar aqui e tal. E não aconteceu. E se decepcionou. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente cria essas expectativas, se decepciona e vai para o deserto. E hoje eu tô com uma voz profética na sua vida em nome de Jesus. Sai do deserto e vai para o seu destino. Talvez Deus está me usando aqui hoje como esse anjo na vida de Agar. Para onde você está indo dessa forma? Onde que você vai chegar continuando a caminhar dessa forma? O que você pretende? O que você vai colher ano que vem com essas atitudes desse ano? Será que as atitudes desse ano são embasadas em decepções ou em resoluções de Deus? Ou em decisões de Deus para a sua vida? Será que o que você está tentando tentando de acordo com a vontade de Deus? Ou você está embasando o destino da sua vida na decepção presente? Esse é que é o problema, é por isso que muita coisa não dá certo na nossa vida, Carol. Que a gente embasa todo o nosso destino, nossa família, num sentimento adoecido. De quê? Decepção. Você vê, Carol, que a decepção move muito o coração das pessoas? Sim. Não, eu não vou fazer isso porque eu tô decepcionada com gente. Eu não vou casar de novo porque eu sou decepcionada da minha vida emocional. Eu não vou ter amigo porque todas as chances que eu já dei pra amigo, todo mundo furou comigo. Eu não vou tentar no vestibular não porque eu já tentei a vida toda. Sabe? Eu não vou tentar colocar currículo, não, já coloquei muito. Para de ficar sai desse lugar. Isso é deserto. Deserto sem ser vontade de Deus. Porque quando é vontade de Deus, tem maná, viu, Carol? Nós citamos aqui, tem provisão, Deus dá direção, coluna de fogo aparece, de noite para aquecer o povo no deserto. E no deserto tem muito frio no deserto, né, à noite. De dia, aquele sol quente, a nuvem. Então, a gente sente um certo tipo de conforto. Tem um cuidado. Um cuidado. De Deus, né? Agora, se você tá no deserto sem cuidado nenhum, aí tem você tá lá porque você quer, não? Tem alguma coisa. Você tá se direcionando em quê? Na decepção ou no destino? E o convite nosso aqui, Carol, é sair do deserto e ir pro destino. Porque na hora que o anjo abreca ela ali, fala com ela assim, volta pra casa da sua senhora. O que ele tá falando com ela? Tô te dando um destino. E talvez o destino para você hoje seja reconciliação. Reconciliar com essas pessoas que te prejudicaram, com essas decepções, né, com as situações, reconciliar com você mesmo. E tem gente me ouvindo hoje reconciliar com Deus, porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica chateado com Deus. E Deus está treinando a gente, Deus está treinando por um propósito. Não adianta ficar Belém, nunca mais estou de bem, não. Tem que se posicionar no Senhor, em maturidade. Então Deus está te chamando hoje a um posicionamento de sair da decepção, de sair do deserto. Chegou um tempo da gente ter destino na nossa vida, sabe? Ter um caminho a seguir. Você vai passar o resto desse ano e o início do ano que vem da mesma forma. Já tô no ritmo de fim de ano, Carol. Eu também, eu já tô lá em 2017. E o desejo do nosso coração aqui, do programa Aliança com você é isso. Que você descubra o seu caminho em Deus, se liberte dessas decepções, se reconcilie, sai desse deserto de decepção e vai para o seu destino. Verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Estou aqui fazendo um devocional, Carol, em áudio. Que são 31 decisões de uma mulher feliz. Tô publicando. Eu tô acompanhando. Tô mandando um WhatsApp, né, para as pessoas. Nós estamos hoje no 10º dia. Se você quiser receber na transmissão essas mensagens diárias das 31 decisões de uma mulher feliz, manda um WhatsApp para mim, número 31 997929577. Ou então acompanha lá o canal no YouTube. Tá aparecendo aí no seu vídeo, olha, você pode olhar e entrar em contato para que você possa receber. Eu tô recebendo, tô amando, eu te falei que eu tô amando, né? Bom. Tá sendo bênção, gente. E eu quero mandar um beijo para as minhas irmãs de Pirapora, vou estar em Pirapora semana que vem, na verdade essa semana, no sábado, né, em Pirapora, e dia 10 de dezembro em Sarzedo. Então meu coração tá cheio de expectativa aí porque Deus vai fazer. E ano que vem tem novidade, gente, mas eu não vou falar mais nada. Ano que vem tem muita novidade, muita coisa legal pra acontecer. Turbinar sua vida emocional, sua vida
sabe, sentimental, e você vai ser totalmente tomado pelo Senhor, tenho certeza. Sim. Hoje a gente podia encerrar de um jeito diferente, porque a gente ainda tem um tempinho. Então, sabe o que a gente podia fazer? Você podia fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Vamos sair da decepção. A oração de sair da decepção. Glória a Deus. Então, vamos sair desses corações decepcionados e ir pro destino. Vamos orar então, gente? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te entregar cada pessoa que está nos assistindo, cada telespectador, cada homem, mulher, criança, jovem, idoso. Meu Pai, essas pessoas, meu Pai, que têm um destino todo pela frente, mas se sentem enclausuradas nos desertos das decepções. Hoje, essas pessoas, elas entenderam pela palavra de Deus que a maneira certa de voltar para o destino é se reconciliar com a origem, é se reconciliar no meio de tantas decepções, porque isso vai prover para nós uma transformação e uma dignificação da nossa identidade e do nosso propósito no Senhor. Eu abençoo essas pessoas que nos acompanham. Espírito Santo de Deus, encoraja cada pessoa, encoraja, meu Pai, traz luz no coração, traz revelação no coração, para que essa pessoa hoje possa se posicionar e a vida dela ser totalmente transformada em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Carol? Amém. Você está mais do que abençoado. Eu tenho certeza que essa semana vai ser turbinada e você manda o testemunho para o canal Aliança. Isso, né? gente, a gente está esperando o seu testemunho. Estamos esperando você aqui nessa cadeira. Isso! Para contar o que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de em Jesus. nome de Jesus. E eu te espero amanhã com mais um programa. Esse testemunho, esse quadro, você pode ver, como eu já falei, no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. Entre em contato com a gente, manda um WhatsApp, manda uma mensagem no portal, manda uma mensagem no nosso Facebook. Entre em contato com a gente, entre em contato com a pastora Bruna, se o Eu Decido Ser Feliz está edificando a sua vida, está tocando a sua vida de alguma forma. Entre em contato com a gente, porque a sua opinião, o que você falar com a gente, vai nos direcionar aqui sobre o que fazer, sobre novas ideias para chegar mais perto de você. A gente depende do seu feedback para que a gente possa fazer a obra de Deus. E você que está em casa, como eu falei mais cedo aqui no programa, eu preciso muito da sua ajuda. Compartilha esse link, compartilha o link do programa com uma pessoa, com mais uma pessoa que você acha que pode estar precisando se livrar dessas amarras, né? Ficar livre dessas... Decidir ser feliz. Sim, uma pessoa que precisa decidir ser feliz, porque você precisa tomar essa decisão. Então, se você conhece alguém que precisa se decidir por ser feliz, compartilha com ela. Passa o WhatsApp da pastora Bruna para ela, para que ela possa receber os áudios também. Faz isso, porque com isso você vai estar fazendo a obra de Deus. Você vai estar cumprindo o ID de Deus na sua vida. Porque muitas vezes a gente fala, eu queria ser uma missionária, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Mas não se posiciona. Sim, e também às vezes não dá para você estar lá no Haiti, mas você pode proporcionar o passo a passo para pessoas que estão fazendo isso. Então vamos ajudar, vamos compartilhar o Eu Decido Ser Feliz, vamos compartilhar o Aliança com você. Cada pessoa que a mais, que tiver acesso a isso, é uma vida a mais que vai ser transformada. E isso depende de você. E eu te espero amanhã para mais um programa. Deus abençoe. Deus abençoe.